sou a Marcela Almeida. E eu sou a Lívia Carvalho. Sejam bem-vindos ao Projetando o Futuro, uma websérie sobre os futuros na ficção científica e como a ciência e a tecnologia ajudam a moldar esse tempo adiante. Hoje chegamos ao último episódio dessa jornada pelo futuro e pela ficção científica. Mas calma que ainda temos muita coisa pela frente. Nosso conhecimento sobre a vida consiste em um início e fim. A humanidade sempre foi obcecada em saber como prolongar a vida e ter uma ideia do que acontece depois. Na ficção científica, existem inúmeras obras sobre como alcançar a imortalidade, seja usando a ciência ou algum tipo de poder especial. Mas o que é mesmo a imortalidade? Uma das tentativas de prolongar a vida humana é a criogenia, um processo que congela o corpo em 196 graus Celsius negativos, na expectativa de reviver alguns anos ou séculos depois. O primeiro registro de criogenia foi em 1967, do professor James Bedford, da Universidade da Califórnia. Ele tinha tanta esperança no projeto que deixou $100 mil para a pesquisa após sua morte. Desde então, seu corpo já passou por várias empresas de criogenia e atualmente ele está na Alker Life Extension Foundation, uma organização sem fins lucrativos nos Estados Unidos. Em Real Life, Mark é um homem bem-sucedido e com muitas amizades. Mas em um certo dia, ele é diagnosticado com um câncer terminal e descobre que tem apenas 1 ano para viver. Mark, então, decide congelar seu corpo com a esperança de que em algum momento a medicina vai ter uma cura para seu câncer. E assim, em 2084, ele foi o primeiro homem a ser revivido. Seu corpo foi reconstruído. E agora ele tem que aprender a viver nesse novo momento e enfrentar as consequências. Olha, eu sinceramente acho que enlouqueceria se acordasse em um outro tempo distante. Acho que prefiro agora. Realmente é muito assustador não saber como será o seu futuro. Agora pensa comigo, e se a gente não entrasse nesse coma de criogenia, mas para continuar vivendo, a gente tivesse só a nossa consciência transferida? Como no episódio Black Museum, da série Black Mirror. O episódio 6 da 6ª temporada mostra Nish, uma jovem que ao andar por uma estrada deserta encontra o Black Museum. Seu proprietário, Roland Haynes, se oferece para fazer um tour com ela. Ele mostra os seus experimentos com neurociência. Em um deles, um equipamento transfere a consciência de uma pessoa já falecida para o subconsciente de uma pessoa viva ou para um objeto inanimado. Haynes mostra o experimento dele, que é o ponto forte no museu. Uma consciência que foi convertida em um holograma ultra realista. O homem sentenciado ao corredor da morte agora está preso pela eternidade sofrendo. O bizarro desse episódio é a ética humana nele. Afinal, como ficam nossos direitos depois que morremos? O comercial da Volkswagen com Elis Regina, a própria questão da cura do envelhecimento, né, que é o que a maior parte dos futuristas promete e acredita e aposta muito dinheiro, e os impactos da inteligência artificial, de uma forma em geral, eu acho que tem impactos que a gente nem consegue olhar para eles ainda, né? Eu acho que quando eu olho, por exemplo, para as questões, para os futuristas, eu fico pensando no que leva a humanidade a se entender tão importante a ponto de se achar eterno. E aí eu acho que a gente tem uma discussão importantíssima em relação ao meio ambiente, né? Com o mundo aquecendo, com a gente destruindo a natureza, que mundo é esse que vai sobrar para esse monte de gente que está querendo ser eterno? Essa é uma discussão, né? Se nós vamos pensar em proteção de nome, imagem, voz para uma situação pós-mortem, mas o que eu penso é que a gente vai ter que fazer uma discussão anterior, que é a seguinte: o direito brasileiro diz que os ascendentes e os descendentes, então os pais e os filhos e os netos, têm direito sobre a imagem do morto, né, e têm direito, eventualmente, a ajuizar ações para proteger essa imagem.
A grande discussão hoje é se podem essas pessoas usar a imagem do morto para produzir deepfake, que é basicamente a discussão que foi feita no comercial da Volkswagen, né? A Maria Rita é filha da Elis Regina, então, teoricamente, ela teria esse poder. Aí é uma discussão sobre, e aí, pode mesmo? Porque quando a gente pensou lá em 2002, com o Código Civil atual, quando a gente pensou em dar ao familiar, né, ao herdeiro, esse direito, a gente estava pensando em coisas muito banais, ninguém estava pensando em deepfake. Então, o direito ainda não tem resposta e a gente precisa refletir sobre isso, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista jurídico, e criar essas respostas. Nossa, Ali, muita coisa que ela falou eu ainda nem sabia. Realmente a gente tem que se desenvolver ainda muito sobre a pós-morte. Olha, mas eu também não sabia e eu acho realmente interessante a gente ver como que envolve a questão tecnológica nos assuntos de direito em relação à morte. Podemos falar de várias maneiras como o nosso corpo pode ser tratado após a morte, como o enterro tradicional, cremação, embalsamento e muitas outras maneiras de lidar com esse final da vida. Mas e o nosso corpo digital? Nossas lembranças nas redes sociais, nossas conversas em chats com os amigos, nossos áudios e vídeos gravados? Nós vamos ser apagados ou vão deixar nossas contas online pela eternidade? Eu gostaria que todos os momentos que vivi e consegui registrar ficassem passando para que as pessoas conseguissem lembrar de mim em momentos especiais. Realmente, ter que lidar com as nossas memórias nas redes sociais é um assunto que surgiu para ser lidado no final da vida. Afinal, não queremos ninguém roubando dados de uma pessoa que nem está entre nós. E para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar a Júlia Futema, diretamente do seu gabinete de curiosidades. No Facebook, por exemplo, caso seus parentes consigam comprovar que você realmente já não está mais entre nós, o seu perfil será direcionado para um contato herdeiro. Essa pessoa pode continuar com a sua conta online, apagá-la ou transformá-la em um memorial sobre você. Por exemplo, se pegarem todos os seus dados na internet, tudo que postou, as suas fotos, a sua voz, as vezes que citaram você, e jogarem para uma inteligência ler esses dados, assim como um DNA, podemos recriar a sua imagem, voz, lembranças e personalidade através de uma inteligência artificial. Assim, as pessoas que ainda estão vivas podem continuar conversando com você. Isso me lembra uma história da escritora Xia Jia, de ficção especulativa. Em 100 Fantasmas Desfilam Essa Noite, ou em seu título original, A Hundred Ghosts Parade Tonight, existem robôs com aparência humana que, para conseguirem funcionar, têm uma alma upada em seu casco vazio, assim recriando uma pessoa que uma vez já morreu. Sinceramente, eu teria muito medo de não ser mais eu. O sentimento de não estar mais no comando do meu ser seria algo estranho. Bem, gente, eu vou continuar divagando um pouco mais sobre isso. Até! E pensar que muitas vezes a gente se apega apenas ao nosso corpo físico e esquece da nossa pegada digital. Pois é, Li, é impossível não citar um cara que era obcecado por todo esse negócio de vida eterna e pós-morte. O clássico Dr. Victor Frankenstein. O livro foi escrito em 1818 por Mary Shelley, e uma das versões mais conhecidas no cinema foi o filme lançado em 1931 por James Whale. Shelley, aliás, é conhecida por ser a primeira escritora de ficção científica da história. E pensar que atualmente não precisamos montar um corpo com várias peças de outros corpos, tomar uma poção mágica da imortalidade ou virar uma criatura imortal para podermos existir eternamente na Terra ou no mundo digital. Então lá vai. A imortalidade e a vida após a morte, mesmo que tenham sido especuladas por vários filmes, ainda é um mistério.
E é muito doido pensar que podemos ter tantas escolhas de como queremos ter nosso descanso final. Realmente, Li, acho que vamos ter que investigar o que as pessoas estão falando sobre isso. No quadro O Futuro Segundo Eu Mesmo, vamos perguntar para a galera o que eles acham da pós-morte no futuro. Como sou católica, né, eu acredito no Evangelho de Jesus, no que Jesus deixou pra gente de ensinamento. Então, que a alma ela é imortal, a gente morre só uma vez. Eu acredito que após morte no futuro vai ser o que eu acredito muito, que é entre céu e inferno. Então, vai depender de um julgamento que para mim é de Deus. E se for de acordo, você vai pro céu, se não, você vai pro inferno. Eu não acredito em vida após a morte. Então, acredito que a morte é um fim de ciclo. Então, após a morte não existe nada. Espiritualmente falando, eu acredito em Deus, eu sou católica, acredito que é um futuro vasto e muito feliz, mas no sentido físico na Terra, o avanço da criogenia, eu acredito sim em cura do câncer futuramente e acredito, quem sabe, na imortalidade também, com o avanço da tecnologia, temos agora IAs, então quem sabe, né? Uau, que pessoal criativo! É uma temática bem filosófica, né? Sim, Li, mesmo sendo algo bem difícil de se pensar, não podemos fugir muito disso, afinal, a morte é a única certeza na vida. Toda essa solidão de pensar no seu final de vida foi escrita e interpretada de várias maneiras com o tempo. E para falar mais sobre isso, convidamos o quadrinista e designer Eric Peleias, autor de Até o Fim, e também Mozart Jr., doutor em teologia. Que tipo de histórias podem interessar mais pessoas? E aí eu pensei, o que todo mundo tem em comum? E isso veio, assim, eu passei por um... Estava dentro do ônibus, voltando da Paulista, quando o ônibus deu uma chacoalhada, e aí todo mundo, sabe aquela chacoalhada, você até sai do banco, assim? E aí eu pensei, caramba, podia todo mundo ter morrido aqui numa dessas, era de noite, e será que se eu morresse junto com essas pessoas que estão aqui ao meu redor, será que todo mundo vai para o mesmo lugar? Será que todo mundo iria para o mesmo lugar? Será que eu, por acreditar numa coisa, iria para um lugar, aquele por acreditar na outra ia no dele? E aí eu juntei as duas coisas, poxa, tá aí eu acho que mais pessoas devem ter essa curiosidade. Mas muitas vezes é muito mais importante o espírito que você tem dentro de si, o que a gente tem dentro da gente, durante a vida, e a expectativa que a gente tem pelo depois é meio que uma consequência, não necessariamente uma resposta definitiva. É complicado pensar que a gente tem um prazo de validade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente ter esse prazo de validade por algumas questões. Por exemplo, eu tenho tentado muito pensar no sentido de isso vai passar. Por exemplo, estou vivendo uma coisa muito ruim, uma fase difícil, tá complicado, pandemia, não sei o quê. Isso vai passar, sabe? Calma, sobrevive aí, dá uma respirada que vai passar. E, ao mesmo tempo... coisas muito boas. Eu tenho um filho pequeno, eu gosto muito de estar com ele, gosto muito de ficar sentar no chão, ficar desenhando com ele, brincar com ele. Isso também vai passar. Então, isso me faz... Eu preciso aproveitar isso aqui, assim como eu tenho que aguentar o ruim, eu tenho que aproveitar o bom, porque vai passar e vai vir uma coisa média, vai vir uma coisa melhor, uma coisa pior. Sem a perspectiva de finitude, a gente vai caindo meio que numa mesmice. Então, esse medo de que as coisas acabem talvez seja algo que nos impeça de aproveitar, ou de cuidar, ou de prestar atenção no presente. Então, o pós-vida, na realidade, ela não passa de uma invenção de seres humanos para outros seres humanos, para que ele fique, na realidade, seguro de que alguma coisa posterior ele terá. E outra, que se você falar assim, olha, não existe nada do outro lado, né? Porque não tem comprovação, não tem como comprovar, as pessoas desandam totalmente. E desandando, para ela não desandar, você ameaça com o inferno, você ameaça com o limbo, você ameaça com outras coisas, e não é bom que a pessoa fique calminha, sob controle. Senão você já imaginou, vale tudo? Porque sejamos sinceros, né? Todo mundo sabe que é bom viver, é ótimo viver. Você conhece tudo, você respira, você tem os cinco sentidos, você tem tudo. E hoje, com as facilidades de comunicações, então, e facilidades depois da invenção do avião por Santos Dumont, você liga o mundo rapidamente.
Aí o ser humano fala assim, não, eu quero viver eternamente. Aí aparece, por exemplo, desses grandes cientistas malucos, né, que dizem assim, olha, eu vou te vender a imortalidade. Se você morrer, por exemplo, assim que você morrer, nós pegamos você e criogenamos, colocamos na criogenia. Só que a criogenia, se você pesquisar, a criogenia, quando ela começou com umas empresas nos Estados Unidos, a maioria dos corpos, para não dizer a totalidade, depois de algum tempo, eles foram descartados e desovados, jogados no lixo. Por quê? Descobriu-se que, independente do que você aplique, o cérebro e outros órgãos sensoriais do corpo, eles vitrificam. E aí já era. Sabe, Li, acho que devemos pensar em aproveitar a vida e criar o nosso significado para tudo isso. Afinal, mesmo que o tempo não seja exato, ainda assim deixamos alguma marca na Terra. Mas isso, o futuro incerto que decide. Pois é, e por falar em futuro, para fechar, a gente vai para aquele quadro em que os entrevistados mandam um recado para eles mesmos em 10 anos. O que eles têm a dizer para o seu eu do futuro? Espero que você esteja bem, que você tenha aproveitado esses últimos 10 anos, que você tenha conseguido cumprir aquele objetivo que eu coloco todo ano nas minhas metas, que é aproveitar mais o presente e se preocupar um pouco menos. Boa sorte, a gente se vê daqui a 10 anos. A mensagem que eu deixo para mim mesmo daqui a 10 anos ou mais ainda, se eu estiver vivo, com certeza, pois minha família vive até os 96 no mínimo, ainda mais uns 34 anos por aí, e assim, nunca perder a esperança na humanidade. Acho que eu diria em inglês, be strong, fique firme, seja forte. Aguente. Ju, pode vir aqui com a gente. Opa, licença. É melhor estarmos todas para conseguirmos fazer essa despedida. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Esperamos que tenham se divertido nesse mundo de futuro e ficção científica. Estamos aqui imortalizando nossas ideias com essa websérie. E o nosso futuro você vai descobrir no Projetando o Futuro. Tchau, tchau. Nos vemos por aí. Até!